Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por estarmos juntos a Ele. Que possamos viver nele, com Ele, para Ele, por toda a eternidade, porque essa vida, esse momento que vivemos aqui é passageiro, mas que todos nós possamos estar juntos e passarmos pelas provações de cada dia, de cada semana, de cada mês, de cabeça erguida, porque somos e servimos ao único Deus verdadeiro, aquele que nos deu a liberdade, que nos deu a oportunidade da vida eterna. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, estava eu lendo um trechinho do livro dos Santos, e encontrei um trechinho muito interessante, e resolvi aqui anotar, é muito pequenininho, só para nós meditarmos, compreender como é a vida. Temos que saber de uma coisinha, a fé. Se a fé, muitas pessoas falam, eu tenho fé de coração, isso basta. E está no livro assim, se a fé de coração bastasse, Deus teria criado em nós exclusivamente e unicamente um coração. Só o coração e mais nada. Mas Ele criou também a nossa boca, para que pudéssemos proclamar e levar essa fé adiante para as outras pessoas. Porque nos meus atos, nas minhas atitudes, é lógico, com essa fé que vem do meu coração, é verdadeira, mas que transpassa as barreiras e assim é transmitida para todos, através, principalmente, do que eu falo, mas também pode ser através do que eu ouço, do que eu vejo. Porque tudo está a nossa fé. A fé de ver aquilo que Deus nos proporciona ver, com os olhos, com os ouvidos e com a língua de Deus para proclamar as bem-aventuranças do Senhor, na fé. Por isso, nós temos que ter uma fé verdadeira de coração, mas que ela transpasse as barreiras, porque a fé não tem limite. A fé é a certeza do que já aconteceu, porque nós cremos naquilo que vem de Deus. E para isso, para que outro meu irmão possa crer também, assim eu tenho que falar, dar o meu exemplo da minha vida, o que acontece, né? Eu não posso só falar, mas nos meus atos, nas minhas palavras, ele vai ver a minha fé. Porque em cada palavra do justo, da pessoa que tem fé, a outra ou as outras que estão ouvindo vão sentir a veracidade daquele testemunho e vão passar a crer também. Não importa se no começo um pouquinho, mas vai aumentando de vida. E esse vínculo que vai se criando com aquele que fala, que transmite, que dá o seu exemplo de fé. Fé verdadeira de coração, mas que transpassa e assim é demonstrado através dos meus atos, das minhas atitudes, das minhas palavras, do meu modo de viver. Por isso eu trouxe esse trechinho bem pequenininho do livro dos Santos, muito interessante. E também eu aproveitei esse embalo para falar um pouco sobre nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos não conhecem, por mais que digam muitas vezes, eu sei quem é Cristo, aquele que morreu na cruz, aquele que se doou, né? Mas Cristo vai além disso tudo que nós sabemos, ele vai além
do infinito, vamos se dizer assim. E eu achei um trechinho, eu fiz algumas mudanças, mas também do livro dos Santos. Cristo, o nosso Senhor e Salvador, Ele é sabedoria, é justiça, é verdade, é santidade, é coragem, é caráter, é amor. Nós renegamos a Deus e renegamos a sabedoria pela insensatez. Nós renegamos a justiça pela iniquidade, renegamos a verdade pela mentira, renegamos a santidade pela infâmia, a baixeza, que lá no livro vai estar torpeza, que significa isso, eu já coloquei as palavras mais simples para que nós pudéssemos entender, tá? Renegamos a coragem que vem de Cristo pela fraqueza de espírito. Nós não estamos fortes o suficientes espiritualmente para sermos fortes, corajosos, dignos desse amor de Deus, né? Então, a cada vez que nós nos deixamos vencer pelos vícios, pelos erros, pelas as más vontades, pelos pecados, nós renegamos a Deus. Ou seja, estamos sempre negando. Porque muitas vezes, tem um trechinho aqui que eu concluo, mas tem muitas vezes, e muitos de nós cristãos falamos muito de Judas. Tem muitos que falam de Pedro, porque Pedro negou 3 vezes. Sim, ele negou 3 vezes, porque ele foi imprudente. Jesus, quando estava no Horto das Oliveiras, ele chegou para Pedro e os outros 2 que estavam: orem para não serem tentados, porque nós estamos vivendo uma vida de tentações. E Jesus queria que eles se livrassem dessas tentações, mas eles foram dormir. E quantos de nós dormimos em vez de orarmos? Praticamente a vida toda nós estamos sempre dando desculpa: estou cansado, eu vou dormir. Eu não só estou falando do modo de dormir, né? Especificamente dormir na cama, de dormir verdadeiramente, mas nós dormimos porque nós não procuramos essa fé para que Deus nos livre das tentações. Então Jesus fala para Pedro e os outros 2, orem para que vocês não sejam tentados, ou seja, a tentação está aí, o mundo é a tentação, a nossa tentação, e tantos são os prazeres, né? Os prazeres humanos, né? Que nós achamos que aquilo é um prazer, né? E na verdade não é, é a nossa desgraça. Então, muitos de nós achamos que Pedro, que Judas, né? O traidor, porque tem Judas Iscariote, Judas o traidor. Nós criticamos, né? E esquecemos que nós fazemos isso e renegamos ele sempre, que procuramos as nossas vontades e não a de Deus, que procuramos sempre, em vez de procurarmos a sabedoria de Deus, procuramos pela insensatez. Em vez de procurarmos a justiça divina, espiritualmente, procuramos e queremos a iniquidade. Trocamos a verdade de Deus pela mentira do mundo. A santidade, a coisa que nós deveríamos lutar com unhas e dentes, com todas as nossas forças para conseguirmos a santidade em Cristo Jesus. Não que nós somos merecedores, mas pelo amor de Deus Ele nos concede essa graça. Então, nós trocamos a santidade de Cristo pela torpeza,
ou seja, pela baixeza do mundo, pela infâmia dos nossos erros e pecados, e trocamos a coragem divina espiritual pela fraqueza de espírito, porque não estamos preparados, não lutamos para isso. E nós questionamos alguém se tudo começa em nós, tudo depende de nós. Para sermos filhos e filhas melhores, deveremos seguir os ensinamentos, mas mais do que isso, é como no início que eu falei da fé verdadeira de coração, mas ela tem que ser colocada sempre à prova. Não que nós devemos provar para ninguém. Aqui nós não devemos, quem acredita ou não na nossa fé, na nossa crença, isso não importa. Importante é nós sabermos e estarmos com a consciência tranquila no sentido de eu estou fazendo a vontade de Deus, eu estou seguindo os passos do Senhor Jesus, eu estou caminhando rumo ao paraíso, de mãos dadas com o Senhor Jesus. Por isso, eu trouxe esse pequeno texto para que pudéssemos meditar na nossa vida, aonde precisa mudar para eu ser realmente uma pessoa que não nega a Deus, não nega a Jesus, não nega a sua existência, porque não é só ser batizado, meu irmão, minha irmã. É tanto que nós vemos aí, pessoas que foram batizadas e procuram outra igreja e vão ser batizadas. Então, não crê no batismo. Porque o batismo não existe duas vezes. Eu fui batizado uma vez, e foi verídico, é uma vez só. Não existe segunda vez. Pode existir para nós, seres humanos, mas para Deus é uma. Se você foi batizado, X é X. Acabou. Né? Então, infelizmente, quando nós nos deixamos, a cada vez que nós nos deixamos vencer pelos vícios, nossos vícios, e são tantos, né? Tantos vícios pavorosos, pelas nossas vontades, as más vontades, né? Quando nós temos vontade de servir a Deus é uma coisa, amar a Deus acima de tudo e todo é uma coisa, servi-lo, caminhar, falar, né? Pronunciar coisas divinas do céu, do alto, não da terra, isso nós proclamamos a nossa fé em Cristo Jesus, em Deus nós cremos, mas quando nós preferimos os vícios da vida, os nossos más caminhos, os pecados, e são tantos os pecados, meus irmãos e minhas irmãs, se eu tenho o mínimo pensamento, e olha que os pensamentos nos invadem, não é verdade? Se eu tenho o mínimo pensamento que seja contraditório ao vã ensinamento de Jesus Cristo, é pecado. Ou seja, se eu pensei alguma coisa contra o meu irmão que seja assim de supetão, infelizmente é pecado. Pecar é muito fácil. Difícil mesmo é não pecar. Por isso temos que orar. Jesus nos ensina a orarmos para não sermos tentados, porque nós somos fracos, né? Jesus no altar do Vereda falou, ora então, ele falou 2 ou foi 3 vezes. Numa das vezes ele falou, orem, para que não sejam tentados. Outra vez, orem, pois a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nós temos que fortalecer o espírito. Sabe, muitas pessoas não vão para a academia para ficar musculosos, são homens e mulheres hoje em dia. Nós deveríamos fazer mais ainda pelo nosso espírito, porque os exercícios são essenciais para termos uma boa qualidade de vida e ficarmos na 3ª, 4ª idade com saúde, sim, mas o principal é o espírito. E nós não estamos nos exercitando espiritualmente para termos essa força espiritual maior. Por isso, a cada vez que que nós deixamos de nos vencer, né, na verdade,
Cada vez que nós nos deixamos vencer pelos vícios, pelos pecados, pelas nossas maledicências, nós renegamos a Deus. Mas ao contrário disso, nós vemos que toda vez que nós fazemos o bem, nós confessamos a Deus, a todos que estão. Ou seja, confessamos quando nós, todas as vezes que cada um de nós fazemos o bem, sem olhar a quem. Não importa se fulano tentou até me matar, mas eu tenho a oportunidade de ajudá-lo, eu vou ajudar, mas não para se autogloriar acima daquele seu irmão, daquela sua irmã, ou seja lá quem foi. Não, mas por amor, porque isso vai te fazer mais bem a você do que a própria pessoa que você está ajudando. Na verdade, ser cristão é ser além de nós mesmos, é nos colocar no lugar do outro. E tantas vezes que apareçam pessoas que de alguma maneira nos fizeram mal, algum mal, nós temos que torcer o contrário e orar por ela. E, se necessário e se preciso for, e aquela pessoa correr até você pedindo alguma ajuda, meu irmão e minha irmã, assim o faça. Porque isso significa que você está mais próximo de Deus, você está conectado com Deus, porque Deus é perdão, é amor, é ajuda, né? É força, é coragem, né? Nós estamos em Cristo, então temos que viver na sabedoria cristã de Cristo, na justiça, na verdade, na santidade, na coragem, na entrega de nós mesmos pelos nossos irmãos, seja ele quem for. Se vem nos procurar ajuda, e se nós podemos ajudá-lo com conselho ou qualquer outra coisa, se vem te pedir uma túnica e você tem, entregue 2. Deus te dá mais. É fantástico esse amor de Deus e Ele nos ensina, por isso eu trouxe esse trechinho modificado, quero deixar bem claro, modifiquei aqui, para ficar mais compreensível para todos nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, só para nós finalizarmos, o verdadeiro cristão tem que, assim como Cristo, andar com sabedoria, justiça, verdade, santidade, coragem, alegria, amor, fé, esperança. Porque se nós não tivermos essas simples características, nós estamos longe de sermos verdadeiros cristãos. O mundo nos mostra outra direção, totalmente errada a do verdadeiro cristão, cristã que procura Jesus. Por isso fiquem alerta, fiquem sempre em Cristo, com Cristo e para Cristo. Amém? Vamos lá? Louvado seja Deus, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Senhor, por mais um dia na vossa presença, Senhor, porque vós é tão misericordioso que nos deixa aqui estarmos frente a frente. E vós nos ouve do nosso coração, Senhor, porque assim vos pedimos perdão. São tantos os nossos erros e pecados, nossas falhas são tantas, Senhor. Só vós para ter misericórdia e nos emendar, Senhor. Em Cristo nosso Senhor, vos pedimos, Senhor, a vossa sabedoria, a vossa justiça, a vossa verdade, a vossa coragem, a vossa santidade, o vosso amor, a fé que vem de vós. Senhor, para que assim possamos andar e caminharmos de cabeça erguida, sabendo que estamos fazendo
o que temos que fazer em Cristo, com Cristo e para Cristo. Não importa o que o mundo ache de nós, mas nossa fé é verdadeira, vem de coração, mas transpassa as barreiras e os obstáculos, porque ela é verdadeira e vem de Cristo nosso Senhor. Por isso, Senhor, nos perdoa nesse dia, me perdoa, Senhor, por tantas fraquezas, porque sou fraco sem vós. Se com vós, Senhor, já erro tanto, imagina sem vós. Me perdoa, Senhor. Eu vos peço perdão em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso amado Filho e Senhor nosso, na unidade do Espírito Santo. Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa-nos. Senhor, perdoa-nos. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal e males, e pragas e maldições. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse o coração dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Que o bem faça parte da sua vida. Que você seja bom e faça o bem, sem olhar a quem. Porque se nós não fizermos conforme os ensinamentos de Deus, conforme o que Ele nos ensinou, que cristãos, que filhos e filhas amados de Deus nós somos? Nós somos a imagem e semelhança de Deus, não podemos ser diferente no nosso viver. Que possamos abrir os olhos do coração e viver uma fé verdadeira que transpassa os limites do conhecimento humano, que transpasse as barreiras dos obstáculos, dos medos, dos pavores, das doenças, das perdas, que transpasse a nossa alma, que seja verdadeira essa fé em Cristo Jesus, para assim vivermos conforme Ele planejou para nós. Sermos assim como Ele nos chamou, irmãos, porque somos filhos adotivos de um Pai que nos criou para o bem, para o amor, para a felicidade, para a alegria, e não para sermos dominados pelos prazeres mundanos, pelas fraquezas, pelos pecados. Não, somos de Deus e vamos viver em Cristo. Por isso, Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, eu vos peço, Senhor, para nos abençoar, nos dar essa bênção, Senhor, que nos fortalece,
que nos enriquece, que nos levanta, nos ergue, que nos cura, que nos liberta, que só vós pode nos dar, Senhor, porque é cheio de amor e de misericórdia. Que a vossa paz penetre no mais profundo da nossa alma, nos tranquilize, que apazigue a nossa cabeça, os nossos pensamentos, porque vós, Senhor, é o único que pode, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus, que nos reuniu no amor de Cristo. Que o Sagrado Coração de Jesus derrame muitas graças e bênçãos na sua casa, na sua família, no seu lar e aqueles que mais precisam, para o Brasil e o mundo. Todos nós somos pecadores, que Deus desça sobre nós, sobre a nossa nação, sobre o mundo, a sua misericórdia de perdão, para nos curar dessa doença que nos leva à morte eterna. E Ele pode e quer. Temos que aceitar e mudarmos. Definitivamente mudarmos. Que hoje seja o dia dessa transformação em nossas vidas. Amém? Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Mãe, te amo, mãe. Pai, te amo muito. Saudade de vocês sempre, todos os dias. Vocês fazem parte de mim, assim como Jesus é o meu eu. Porque sem Ele não tenho vontade de viver, porque sou todo erro e pecado. Mas é nele que vejo a vitória, que vejo o meu caminho e que Ele assim me guie sempre para o bem, fazer sempre o bem, sem olhar a quem. E, de uma certa forma, eu devo tudo isso a vocês, pelos ensinamentos que me deram na minha infância, com o trabalho, mostrando que tem que ter dignidade, respeito, amor à vida, amor ao próximo. Obrigado, Deus abençoe, mãe e pai, Deus abençoe vocês, meus irmãos e minhas irmãs em Cristo Jesus. Fiquem com Deus, uma ótima e abençoadíssima quarta-feira, meio de semana, mas que continue assim por toda a sua vida. Deus abençoe. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus nos permitir. Antes de acabar, esqueci de falar no começo, se você chegou até aqui, deixa seu like, por favor, é muito importante, porque o YouTube, eles estão falando que tem muitos acessos e não tem, então eles dizem que aquilo é mentira, né? Eles se justificam, apagam a maioria dos acessos e eles justificam que tem muito pouco like para muitas visualizações. Muitas não, né? Que não tem muitas nos meus vídeos, mas eles diminuem bastante. Por exemplo, eu estava chegando a 1000 no acesso, aí ele desce para 900, aí nunca chega a 1000. Aí chegava a 10.000, chegava a 9.000. E um da semana passada estava em 240 e poucos e foi para 100 e pouco. Eles sempre fazem isso e alegam que é porque não tem like. Eu não sei, não entendo, enfim. Então, se você chegou aqui, deixa o seu like, por favor. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito, por favor. Ajude, se você gostou, é lógico. E compartilhe. Vamos levar o amor de Deus aos corações de nossos irmãos e irmãs que amamos e queremos não só nós nos salvarmos, mas salvar o próximo. É salvando o próximo que eu estou me salvando. É ajudando o próximo que eu estou me ajudando. Amém? Fiquem com Deus. Deus abençoe infinitamente.